Bom dia a todos. Antes de tudo, queria agradecer a Sara pelo convite, a FENG. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa. Queria cumprimentar todos os presentes. E, de novo, né, o Gustavo comentou, né, agradeceu o trabalho, o serviço de todos. Eu também queria fazer essa mesma fala. O que eu posso afirmar é que os auditores, especialmente os de Minas, formam uma cadeia de valor que não existe em nenhum outro segmento do país. CEPLAG, saúde, quer dizer, as secretarias de Fazenda têm um destaque na cadeia de valor do assunto tributário que é inigualável. Em Minas, né, como o Espada comentou, né, a gente se esforça para participar, para ser presidente, coordenador, né, tem o Data, o Zé Guilherme, o Ricardo, o Oswaldo, quer dizer, não falta aqui exemplos do comprometimento e do esforço para contribuir. Se tem trabalho para ser feito, estaremos lá fazendo, e isso é muito interessante como contribuição para o país, tá? Porque, na realidade, o que se vê é que trabalhar são poucos que, né, colocam ali, suam a camisa para trabalhar, para fazer apresentações, e nós estamos sempre presentes no Concefaz, no Confaz, nessa atividade. Então, queria aqui deixar esse registro. Eu fiz uma pequena apresentação, né, para me ajudar a navegar nesse tema, mas, como é o primeiro painel, eu vou me permitir fazer alguns comentários gerais. Primeiro é motivação, senhores. Como ficou muito claro aqui, né, pelo API, pelo Rodrigo, nós chegamos ao limite desse sistema tributário. Acho que isso aí é um pouco de chover no molhado, mas é sempre bom mostrar por que nós estamos fazendo uma reforma tributária que tem um impacto enorme, né? Está dando uma mexida no pacto federativo, na maneira como os contribuintes vão se relacionar com os fiscos, no funcionamento dos fiscos enorme. E isso só vale a pena se, ao final e ao cabo, ela trouxer um bem para o país. E essa é a ideia, né? Ninguém vai se dar ao trabalho de modificar todas as relações, muitas relações entre fisco e contribuinte para, né, não ter um resultado. E o resultado que se espera que seja melhorar o crescimento do país, criar empregos, e esse é o objetivo final da reforma tributária. Claro, ela significará mudanças dentro, né, das relações fisco-contribuinte, relações federativas, e isso é natural. A grande graça é que essa fricção, essas mudanças, ainda que tragam alguns percalços, elas sejam menores do que o benefício que vai trazer para o país. E, senhores, precisamos, né? O Brasil não tem crescido nos últimos 10 anos como esperado. Nós temos aí a figura do voo de galinha, e a reforma tributária, para muitos, é talvez a principal reforma que vai destravar o investimento nesse país. Porque hoje o nosso sistema ele altera as decisões de investimento, e o que nós precisamos é de mais dinamismo na economia. Precisamos que o tributo não seja o fator decisivo se eu vou investir aqui ou lá, ou se ao menos vou investir. Então, realmente, eu acredito muito para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, que essa reforma vai trazer esse benefício. Tendo dito isso, né, o retorno ficou... Mas eu queria só reforçar as questões do alto grau de litigiosidade, que é um dos principais indicadores de como o nosso sistema tributário ele chegou ao fim, né? O Rodrigo comentou ali cerca de 75% do PIB do país de estoque de passivo judicial tributário. É realmente assustador. Faltam, né, na OCDE, esse número é próximo de 0,5%, e aí por isso vocês veem como nós precisamos dessa reforma. E aí eu queria fazer pontuar uma manifestação, né, que grandes escritórios de advocacia tributária falam sobre a hecatombe, né, constitucional que esse tributo esse novo sistema tributário, essa proposta, pode trazer para o país. Eu acho que ali eles estão defendendo uma causa própria, sinceramente.
esse modelo tributário que está sendo colocado foi revisado por anos, milhares de horas de grandes advogados, está passando pela consultoria do Senado, passou pelo CECIF, passou pelo Ministério da Fazenda. Realmente é impressionante como a gente ouve opiniões desqualificadas, sem base. E aí eu queria fazer eu estou pulando alguns detalhes, tá, senhores, porque efetivamente já foram tratados. Mas eu queria trazer algumas questões que, sempre que vocês ouvirem uma crítica ao sistema tributário que está sendo discutido no Congresso, a proposta, perguntem quais são os dados. O que nós temos visto é outras propostas que elas são efetivamente sem base, não têm dados, não têm estatística, não foram estudados a fundo e que são jogadas muitas vezes como uma isca para que nós mordemos e efetivamente não discutamos a proposta que foi efetivamente burilada, a proposta que foi estudada, que tem estudos econométricos, estatísticos e principalmente, como o API comentou, ela reflete um sistema preponderante em mais de 170 países. Não estamos fazendo aqui não está sendo discutido no Brasil uma proposta que é uma jabuticaba, algo novo. Não, muito pelo contrário. Né? Se está pegando esse modelo de IVA e aperfeiçoando e fazendo o que muitos chamam aí do IVA 5.0, né? E aqui a grande questão, a grande modificação, que eu acho que, né, é uma das maiores impactos que nós vamos observar, é a possibilidade do creditamento com pagamento. Eu trago esse tema porque eu vejo como o item que vai acabar com a maior parte da sonegação, que são as empresas noteiras. E aí isso vai transformar o ambiente negocial, não o nosso. Não, a gente vai fiscalizar, claro, vai acabar com a chaga que existe hoje da empresa noteira, mas para o contribuinte ele vai ter um ambiente concorrencial mais saudável. Esse é um grande tema que eu acho que é pouco explorado, mas eu acho que ele vai ter um grande impacto no crescimento, no desenvolvimento do país, sob a perspectiva dos contribuintes. Eu queria focar agora em algumas questões que têm sido colocadas como grandes críticas ou grandes disputas entre o modelo que os estados não estão defendendo, outros modelos que estão sendo colocados por outros grupos, e principalmente o que está andando dentro do Congresso. O Conselho Federativo. O API, o Rodrigo Spada, exploraram muito bem o que será o Conselho Federativo. Senhores, ele será constituído por auditores, por representantes dos estados, por procuradores. Eles serão a massa trabalhadora pensante, vocês serão a massa trabalhadora pensante desse novo processo administrativo, desse novo sistema tributário. Então, quando se demoniza o Conselho Federativo, nós precisamos entender que ele somos nós. Nós viremos constituir esse novo Conselho Federativo. É claro, temos questões enormes sendo discutidas no Senado, por exemplo, sobre qual será o seu escopo de atuação, como será o seu quórum de votação. São questões que o Congresso terá que decidir, e aí nós, os governadores, teremos que efetivamente sensibilizar os deputados, os senadores, para que nós teremos algo que tenha uma representação do Pacto Federativo. Toda essa reforma ela é uma mudança enorme no Pacto Federativo, é uma mudança enorme na sociedade, e nós precisamos defender que ela represente o Estado federativo brasileiro, e não caminhamos com o Estado unitário. O Brasil é muito grande, não foi constituído assim, ele foi constituído como uma federação, 3 níveis, e é isso que nós precisamos defender. E o Conselho, ele precisa refletir esse Pacto Federativo.
Outros temas, né, como o Fundo de Desenvolvimento Regional, o Fundo de Compensação dos Incentivos Fiscais, né, são questões que são muito debatidas no Concefaz e elas vêm principalmente pelo aspecto da gestão tributária dos incentivos que cada estado possui. Existe um grau de foco, né, na guerra fiscal, desde do início da guerra fiscal, há 20 anos atrás, em que nós temos a gestão tributária dessa atração de investimento. Isso vai deixar de existir no sentido em que os incentivos serão uniformes e nacionais. Algo novo vai tomar o seu lugar, um pouco diferente, mas com certeza para melhor. Nós vamos deixar de ter essa guerra fiscal fratricida que só reduz a nossa arrecadação e será substituída por um fundo que efetivamente não terá a dimensão do gasto tributário que hoje cada estado tem para essa atração de investimento, mas irá nivelar o campo e será um outro grau de atuação para que nós possamos diminuir diferenças regionais de desenvolvimento e também será uma nova maneira para atrair empresas, atrair negócios, mas de pronto. Fatos como logística, segurança pública, educação, saúde pública, eles serão mais preponderantes na alocação de investimentos, né? Hoje, o investimento está muito focado na questão da disputa, né, do leilão, onde eu vou pagar menos tributo, isso vai deixar de ser preponderante. E outros mecanismos entrarão em cena. E aí, Minas, eu acho que estará muito bem localizado nessa disputa pela geografia, pela dimensão, pela sua burocracia. Tá? Aí, burocracia não é algo bom, né? Nós temos um Estado muito bem constituído, com servidores altamente capacitados, temos uma logística, temos a maior malha federal de BRs, nacional de BRs, temos uma fronteira com 7 estados, quer dizer, Minas está muito bem colocado nessa disputa e conseguiremos, com certeza, ter outros métodos para atrair empresas e trazer desenvolvimento e empregos para o Estado. A transição federativa e a transição do tributo são outros pontos importantes. Tá? A transição federativa, em média, os estados entendem que 50 anos é muito tempo, né? Gostaríamos de diminuir isso para algo ao redor de 20, 25 anos, e aí focando muito na migração final da origem para o destino, e aí antecipando o fim da transição. Outro aspecto, a transição do tributo. Aí temos pouco a discutir, concordamos. Algo que seria uma medida, seria comprometer esse início do IBS com o fim dos incentivos fiscais lá em 2032, por conta da Lei Complementar 160, porque acreditamos que será muito difícil compensar as empresas com os compromissos firmados até 2032, então se o IBS começar como teste até próximo 2032, e aí sim começar a transição de verdade, isso eliminaria essa discussão sobre a compensação às empresas desse acordo, né, que são os RETs. E, por fim, o que eu comentei já, esse perigo, né, que é colocado pelos grandes escritórios de tributação, da disputa constitucional. Eu entendo, desde lá do início da discussão, há uns 4 anos atrás, no Concefaz, desse novo ciclo de reforma tributária, que o modelo, ou seja, a matriz da criação do tributo, ele está muito bem definido, temos ali fato gerador, sujeição passiva, tudo muito bem constituído, muito bem revisado e muito mais desenhado em relação às experiências recentes que nós temos do ICMS. Realmente, as disputas, tanto do STJ quanto do STF, nos têm colocado administrações tributárias estaduais, né, cada vez com uma base decrescente,
E realmente chegamos ao limite desse modelo. A reforma tributária, ela já aconteceu nos combustíveis, né, monofasia de renda uniforme nacional. O STF lançou a ADC 49, tratando sobre as transferências. Temos aí a lei complementar o 92, o 94. O fato é, se a reforma tributária não acontecer como nós estamos observando, de uma maneira una, íntegra e ampla para todos os entes, para o Brasil, ela irá acontecer como já está acontecendo, faseada, descoordenada pelo STF, pelo Congresso Nacional, e seria a pior maneira. Tá? Essa base ela está sendo constantemente corroída e, né, como repetindo um pouco o que foi falado, nós vamos ter acesso a uma base ampla, que não só será repartida com os municípios e a União, mas também irá abranger novos serviços que não são abrangidos nem pelo ICMS, nem pelo ISS, e assim teremos acesso, né, nós, administrações estaduais, a novas empresas, novos negócios, novas fiscalizações. Senhores, temos que olhar essa reforma como uma oportunidade. E aí, acho que Minas contribui muito para que nós possamos ter inserção nessa discussão. Por exemplo, um desafio que está sendo comentado aqui, né, principalmente pelo Spada, o ENCAT, né, por exemplo, está discutido com a Receita Federal sobre já o que será esse novo sistema, né, que irá unificar o CBS, IBS, as administrações estaduais. Já estamos discutindo esse sistema, tá? Antes mesmo de ele entrar, ser aprovado no Congresso. Para quê? Para que nós possamos estabelecer uma cooperação entre esses três entes. É difícil, tá? É uma mudança de cultura, é uma nova maneira de verificar, né, de fiscalizar, de tratar essa base de incidência. A cooperação ela terá que ser a palavra-chave e, a partir dela, nós temos que nos unir na defesa desse novo momento para o país, e sempre com foco em crescimento. Desafios temos o desafio de como vamos funcionar enquanto fiscalização estadual, como ente, né? Como é que o Estado vai garantir a sua receita tributária, como vai ser o formato da ação do auditor. São questões que estamos debatendo, o Congresso é que vai dar o último formato. O fato é que temos que estar presentes com visões técnicas, com visões que defendam o Pacto Federativo, que defendam o desenvolvimento de cada Estado, e assim, né, tentar sensibilizar todo esse processo que vai chegar ao fim, senhores. Se tem algo que nós tínhamos dúvida há 4 meses atrás, era se a Câmara ia votar. Votou. O Congresso, com todos os senadores que eu, né, tenho tido contato, a primeira frase que eles falam é: vamos entregar a reforma. Então, é algo que irá acontecer. O nosso trabalho agora é tentar fazer com que esse texto, esse processo, ele nos atenda ao país, atenda às administrações estaduais, atenda à sociedade. Esse é o de grande desafio. E aí, realmente será o nosso trabalho técnico. Realmente, nós temos no Concefaz visões distintas, né, desse processo, e isso fez com que o Concefaz como um todo, ele não conseguisse ter uma opinião única, né, sobre esse tema, mas faz parte, né? Infelizmente, é um processo muito novo, é uma discussão ampla, que trata das nossas vidas, né? Afinal, esse tributação do consumo representa basicamente a receita, a maior parte da receita tributária dos estados, o ICMS, e é realmente a grande arrecadação, comparando com o que os municípios e a União arrecadam nessa base de incidência, e de verdade
tivemos muito trabalho em focar, em conseguir uma unanimidade, ao menos uma maioria nessa temática. E isso fez com que não conseguíssemos colocar diversos pontos de vistas a tempo e a hora no Congresso Nacional. Esperamos que nesse segundo ciclo, que será rápido, no Senado, que o Concefaz e cada Estado, né, consiga sensibilizar, né, segundo os interesses, né, claro, federativos, né, esse texto constitucional, as leis complementares que vão ser feitas, os sistemas que vão ser constituídos, para que a gente possa ter algo que nos atenda. Mas, obrigado aí pela atenção de vocês, estaremos aqui para qualquer questionamento.